Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de começarmos um novo projeto. E que esse projeto já inicia sendo seu. Aqui seremos só condutores da sua voz. Então, dê a nós a estratégia e as palavras corretas para que possamos impactar as pessoas e realmente ter, através do nosso trabalho, vidas transformadas. Sim. É isso que eu te peço, Senhor. Nos abençoe, nos guie, nos guarde. Amém. Amém. Primeiro corte, Vinícius Barros, sinta-se representado nessa mesa. Estamos aqui dando continuidade a um projeto que você começou. Feliz aniversário! Justify assim, ó, estourando. Olá, pessoal! Estamos no primeiro podcast do O Efeito Concierge. E antes da gente começar aqui a explicar os porquês e as apresentações, a gente vai deixar claro para quem é esse podcast. Basicamente para todo mundo, porém com mais ênfase aí para quem tem clínicas, né? Donos de clínicas, gestão de clínicas, né, pessoal? Mais para quem é? Isso aí. Esses médicos empreendedores que querem dominar o mercado do Brasil. O gestor que quer performar, quer afinar ainda mais a entrega dos resultados. E que está sentindo uma dor muito profunda na conversão dos leads, né? Que seria basicamente o primeiro impacto, né, que o cliente tem, que o paciente tem com o atendente. Por isso que a gente vai falar hoje sobre como transformar o seu atendente em um concierge. Fechou? Então vamos lá. Vamos para as apresentações. Estamos aqui com o pessoal da Justify. Fernanda e Rodrigo, por favor, se apresentem. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Fernanda, cofundadora da Justify, especialista em marketing pela Universidade do Estado de Nova York. Há anos aí trabalhando com clínicas médicas e no mercado geral de negócios, tentando ao máximo dar o meu melhor da minha experiência para conseguir agregar dentro das clínicas e poder, de fato, transformar, mudar o mindset das pessoas que estão ali no dia a dia da clínica. Eu me chamo Rodrigo, sou sócio e diretor na Justify e trouxe para o mercado clínico, se assim eu posso dizer, algumas soluções do universo corporativo. Sou de São Paulo, tenho mais de 20 anos de experiência com gestão de pessoas, trabalhei alguns anos em construção civil, fazendo gestão de pessoas e processos, e migrei, passei também pela carreira bancária ali, tive uma breve passagem pelo C6 Bank, Santander e dentre outras instituições. Então trouxe essa expertise de gestão de pessoas, gestão comercial, gestão de ambientes, gestão de recursos e também experiência do cliente. Olha aí que time, hein? Me apresentando então, eu sou Israel Bageston, estou à frente da empresa Out1 Marketing e Negócios. A gente também tem aí uma vasta expertise com clínicas também, né? Com médicos aí do Brasil inteiro. E estamos aqui, Out1 e Justify, com esse projeto para transformar a sua clínica, o seu atendente, em uma máquina de vendas. E a gente vai explicar tudo isso conforme a gente vai indo com o nosso podcast. É isso. Mas para iniciar, vamos já colocar o assunto. O que é a concierge? Qual que é a diferença aí da concierge, né, para um atendente, né, para um recepcionista? Boa pergunta. A concierge, ela vem de origem francesa, né? E, de fato, a concierge é um atendente que faz algo personalizado, uma recepção personalizada. E hoje, as clínicas que a gente vê em todo o Brasil usam esse termo justamente em clínicas de alto padrão para fazer com que, desde o nome, a gente traga essa percepção de que aqui o atendimento é diferente. Uhum. Então, a gente atribuiu esse nome, né, o concierge, até no nosso projeto, porque, de fato, esse nome já categoriza a diferença de uma simples recepção convencional, tradicional, para uma recepção que acompanha, que converte, que é, de fato, esse termo de personalização do atendimento, que toda essa simbologia que o nome concierge traz, né? Maravilhoso. Muito bem observado, como a Fernanda disse, é um nome que carrega todo um conceito. Quando a gente traz esse conceito para o lado da pessoa, a gente acaba, de certa forma, gerando nela um comportamento diferente. E esse comportamento diferenciado gera esse efeito. Né? Por que a gente fala tanto do efeito, concierge? Porque transcende a pessoa. Né? O comportamento dessa pessoa acaba, de fato, contagiando o ambiente. De certa forma, esse ambiente ele excede até a linha do atendimento. Ele acaba que o paciente / cliente ele vai ter acesso ao serviço que ele está contratando do primeiro contato.
É o oi no WhatsApp, é o oi através de um áudio ou de uma ligação. Ele já vai ter esse contato com uma concierge, que, como a Fernanda bem trouxe, é um atendimento de uma secretária, de uma recepcionista, só que é diferenciado, é refinado. Ele vem com esse glamour do francês, né? Que é muito chique, né? Querendo ou não, traz essa responsabilidade para a própria profissional, né? Sim. Ela entender que ela não é ela não está ali para pegar pedidos, né? Que ela não é uma atendente comum para alguém que vai ser realmente o primeiro contato, como você comentou, mas que vai trazer toda a ideia de um network, de um acompanhamento mais personalizado, porque é o que as clínicas, querendo ou não, principalmente de high ticket, né, de alto padrão, tem esse diferencial com os pacientes. Então, às vezes, o médico está todo preparado para trazer uma experiência em consulta, mas a atendente não. E a gente sabe, né, que o atendente, o que é o vendedor em sua essência, querendo ou não, não é o talento que faz ele ser bom, né? É a técnica. Né? Ela precisa entender os conceitos de poder atender, não é verdade? É isso aí, todo o comportamento que esse cargo exige, né? Então, vamos colocar assim, de início, que a sua recepcionista é a primeira vendedora da sua clínica, ou o primeiro contato, desde WhatsApp, ligação, ou até mesmo no balcão. Adoro o tema, e tem uma coisa que a gente gosta de reverberar em todos os ambientes, em todos os nossos clientes, em todos os negócios do qual a gente faz parte. O ambiente também vende. O ambiente também vende. E esse tom que você disse de aclamar ali a responsabilidade para o profissional é extremamente importante, principalmente para você, médico, que saiu do plantão, que saiu de um atendimento, eu diria que corriqueiro, do dia a dia, e implementou esse conceito na tua clínica de um atendimento personalizado. Entenda que a continuação ou a extensão desse atendimento personalizado do lado de fora do teu consultório está com a tua concierge. Então o ambiente também vende, porque parte daquilo que você está disposto a oferecer para o teu paciente já está no atendimento. Quando eu falo que o ambiente também vende, pensa que é o seguinte: um atendimento convencional, um pronto-socorro, algo do tipo, é por ordem de chegada. Então a atendente literalmente ela tem que organizar uma fila, diferente de uma concierge, que organiza uma agenda para personalizar e cuidar do ambiente a ponto dessa pessoa desfrutar de um atendimento personalizado, com nome, enfim, com tudo aquilo que é carregado um atendimento personalizado. Né? É legal. Justamente, só complementando, Rodrigo, com o que você está falando, que o atendimento não é apenas do médico, né? Não. Na clínica a gente precisa ter isso de forma bem clara. Não é só o médico, todos ali compõem como se fosse uma orquestra onde o médico vai ser o regente. É o time completo, né? Mas precisamos entender que ali todo mundo tá jogando. Tem que ter intencionalidade, tem que ter estratégia. E a partir do momento que a gente chama uma recepcionista de concierge, a gente já ativa esse gatilho, despertando ali no paciente, no time. Opa, aqui a gente tá em um ambiente estratégico. E a gente vê, por exemplo, em várias clínicas, ou às vezes até, vamos colocar para quando você vai contratar um atendente, talvez a pessoa está aqui assistindo, tá, mas como é que eu faço para contratar então um atendente, né? A gente vê muito o erro da pessoa achar que uma atendente boa vai ser atendente que é simpática e que sorri. Só isso já tá bom, né? É óbvio que isso é muito bom, né? Que tu tem uma pessoa com uma cara fechada. É o mínimo, né, que a gente espera. Então é o mínimo. Mas imagina que uma pessoa ela é toda sorridente, toda alegre, toda simpática, mas ela não tem técnica, ela não sabe como lidar com a pessoa, desculpa até a palavra, mas parece até bobona, é uma pessoa que só ri, mas não resolve nada, né? Então, o que a gente está querendo trazer aqui, e vou trazer principalmente com algumas histórias reais, que eu sei que aqui a gente tem, né? É essa diferença de ter uma atendente que é sorridente, que fala bem, mas de alguém que tem técnica e sabe como lidar com pessoas, né? E principalmente com a dor das pessoas, porque quem está procurando uma clínica, querendo ou não, ela tem ou um desejo ou uma dor, né? Seja ela querendo emagrecer, querendo uma alta performance, qualquer coisa, ela está querendo alguma coisa que dói muito ou um grande desejo. Então, uma concierge que não consegue entender que é um momento muito especial na vida desse paciente, desse cliente, talvez não vai saber como lidar com aquela situação. E eu vou deixar aqui, se vocês lembrarem de alguma coisa, assim, alguma história que vocês tenham até lembrem, assim, de uma concierge que, ela era muito bacana, muito simpática, sabe? Mas
quando ia atender faltava técnica e não trazia a mesma conversão, a mesma o que a gente espera, né, de uma concierge que tem que acolher, que tem que entender, que tem que fazer pergunta. Vocês lembram de alguma? Isso aí é o que mais tem. E tem dos dois lados que você trouxe, né? A recepcionista, né, que ela atende o paciente de forma amistosa, acolhedora, mas o paciente chega e fala: tá bom, vou pensar. E ela: tá bom, pensa lá. Até a próxima. E deixa sem direcionamento nenhum. Como também já tivemos casos, né, Rodrigo? De recepcionistas que chegam, o paciente: olá, tudo bem? Ela: quase, o que é? O que você tá fazendo aqui? Quase expulsando o paciente. Então, a gente já pegou dos dois mundos, assim. E o que eu vejo é justamente o impacto que o médico, às vezes, não identificou ainda. Esse tipo de recepção que não tem estratégia, o médico tá até ganhando dinheiro. Tá ganhando, o paciente tá entrando. Mas ele não tem noção do quanto ele tá perdendo. O que ele perde na não conversão, no não encantamento, na falta de estratégia é gigantesco. E esse número, ele não mede. Não é ou não medir, porque a gente faz mede. Mede e mostra lá na cara dele que o número que é. Inclusive, tem um fato muito engraçado, preservando aqui também as identidades, mas nós temos clientes espalhados por todo o Brasil. E uma cliente nossa, vou generalizar aqui, de São Paulo, né? Tivemos um momento, fizemos um acompanhamento, demos um treinamento para a equipe e trouxemos esse tom do empoderamento. E é engraçado que o empoderamento é o fato que é o seguinte: o médico, que é o dono da clínica, ele tem uma identidade. Quando a gente passa um fragmento dessa identidade para esse profissional, que no caso a gente está falando que a gente converteu essa secretária em concierge, quando ela se tornou de fato concierge, ela se empoderou daquela autoridade, ou um fragmento daquela autoridade. Então, entenda uma coisa, que isso muda todo o ambiente. Tá? Isso muda todo o ambiente. Principalmente para quem é gestor ou líder, literalmente, do teu time. Você sai da zona de culpabilidade e entra na zona de responsabilidade. Tá? É a parte elegante da coisa. Você alinha antes as expectativas. Pós você acompanha, depois você volta e cobra referente aos resultados. Isso muda total o jogo. Porque a secretária estava atrás de um balcão, se sentia totalmente invisível. Então ela não cuidava da estética. Ela não cuidava como ela falava, como ela recepcionava. Depois desse treinamento, ela mudou a estética. Ela começou a se arrumar para ir trabalhar. Ela entendeu o que é importante, o som mais importante para a pessoa, o nome da pessoa. Então ela olhava a agenda e se antecipava para recepcionar esse paciente na porta. E ela recepcionava o paciente pelo nome. Então mudou todo o tratamento. Entende que é diferente aquele médico que abre a porta do consultório e grita o paciente de lá dentro da sala. Não. Isso aí é um outro tipo de atendimento que não tem nada a ver com high ticket. Então, o que acontece? Ela é a extensão disso. Ela literalmente vai na porta buscar o paciente e vem cortejando o paciente a experimentar e desfrutar daquela experiência. Então, ela não espera o paciente pedir uma água, perguntar pelo... Não. Ela apresenta toda a estrutura, toda a infraestrutura, tudo aquilo que está à disposição. E, imediatamente, ela já vai ao encontro de um anseio, de repente vai direcionar para um exame, algo do tipo. Ela começa... É exatamente isso. O atendente, ele espera. E ele atende um pedido. O concierge, ele vai cortejar, literalmente vai conduzindo e direcionando para que a pessoa possa desfrutar daquela experiência. Olfativa, sabe, o tátil. Então, olha, aqui está o banheiro, você pode ficar à vontade, você pode se sentar aqui, aceita um café com açúcar ou adoçante? Com água? Quer uma aguinha? Quer um... Então, sabe, vai colocando à disposição do paciente, então o paciente fica à vontade. E ele já se sente usufruindo do valor. Tá? Ele já se sente usufruindo do valor. Lembrando que o valor vem antes do preço. Perfeito. Fica a dica, vamos falar disso mais adiante, mas o valor vem antes do preço. Então, esse tipo de comportamento, quando a gente empodera literalmente a nossa secretária, falou: a partir de hoje você não é secretária, você é concierge. E o comportamento de uma concierge requer alguns ajustes, esses aqui. E a partir de hoje você é responsável por esse ambiente. Entende que a responsabilidade é diferente. Se faltar, a culpa é sua. Então, não. O alinhamento não pode faltar, porque você é responsável.
Então muda total, você não vira a chave. Isso na mente do profissional é outro jogo, é outro game. Não, e quando você fala também sobre a diferença de valor e de preço, né? Em suma, a gente está falando sobre deixar dinheiro na mesa, né? Quando a concierge ela não consegue passar para o paciente / cliente, né? De que o que esse paciente vai ter vai ser uma experiência que vai mudar a vida dela. Então não vai ser apenas a mudança de vida, mas vai ser a experiência enquanto isso acontece. Ela vai passar preço. Então vai ficar muito mais difícil lá no médico, lá dentro, conseguir passar todo o valor novamente, porque ela já vem de casa pensando em um preço na cabeça dela. Tem um preço. De repente eu quero ir e quero só uma receita. Então eu quero que seja rápido, fácil e barato. Porque a concierge não preparou esse paciente para compreender que existe um protocolo inteiro, existe como você criar um vínculo com o médico vitalício, ele cuidar de você, entendeu? Então toda essa ideia de passar o valor faz com que o médico fique muito mais difícil para o médico ou para quem vai fazer o fechamento entregar protocolos com um valor mais agregado, porque a pessoa vai com a cabeça no preço e não no valor. Então aqui a gente está deixando dinheiro na mesa, basicamente, não é? Sim. E a mentalidade do preço ou valor é que o valor eu vou levar, só preciso entender como. O preço eu não sei se eu vou levar, depende do quanto. É isso aí. Então, quando você agrega valor, você sai do quanto e vai para o como. Eu posso parcelar, você pode dar entrada, vamos dividir o protocolo ou o plano em 2 vezes, etapa 1 e etapa 2, precisa de um sinal, algo do tipo. Então, o valor remete à condição. Eu vou levar, eu só preciso entender a condição. Aí o preço depende do quanto. Isso. Eu vejo que a concierge é quase que a pessoa que vai... a diferença, né, da concierge para atendente aqui é que a atendente vai deixar tudo claro para o paciente ou o cliente como ele fazer para comparar o preço ou aquele médico com qualquer outro preço ou qualquer outro médico. Porque ela só atendeu e às vezes até atendeu igual as outras atendentes também, né? E a concierge não. A concierge vai deixar claro desde o começo que o atendimento, o médico que ela está apresentando é diferente de qualquer outro. Então tira da ideia de comparação. Vamos trazer aqui até uma ideia, né? Todo mundo já deve ter visto que o professor de educação física ganha 5 mil reais, 6 mil reais. Já o personal trainer ganha R$1.000 por hora. Em suma, vamos dizer assim, desculpa sendo generalizando, mas em suma estaríamos falando do mesmo profissional. Só que teve uma diferenciação. Dentro do marketing a gente diz a diferença do picolé para a paleta mexicana. A paleta mexicana custa muito mais porque a pessoa não consegue comparar e achar que é um picolé. Então o picolé todos têm o mesmo preço. A paleta mexicana pode cobrar muito mais caro porque ela não é um picolé, ela tem uma paleta mexicana. Então quando o concierge consegue mostrar para o paciente, para o cliente, que o médico dele não tem comparação com o restante, ele não traz comparação financeira. Daí a pessoa não diz, não, mas o outro cobra 500 e aqui você cobra... Não, aqui a gente não é igual a nenhum outro. Então não existe comparação. Quando o concierge faz isso, ele sai da vala comum, querendo ou não, né? Sim. E eu gosto de explicar que é justamente no detalhe que a gente faz essa construção, né? E nesse último mês a gente rodou, foram o quê? 20 cidades diferentes? Aproximadamente 20 cidades. Foram com certeza por aí, mais de 15 cidades com certeza, foram mais de 10 clínicas diferentes. Se não me falha a memória, foram 17 cidades e 13 treinamentos. Foram 17 cidades e 13 treinamentos. E durante cada treinamento a gente faz questão de mostrar em cada clínica onde está essa diferenciação. E a gente falou um pouquinho do presencial, mas um passo antes disso é onde está o gatilho, né? Que a gente contrata uma empresa de marketing, começa a vir leads, aí a secretária, a recepcionista, né? Não a concierge. Manda aquele textão. E já até com o preço no final, às vezes, já. Olha, já pra matar a charada, já, né? Desculpa meu carioquês, mas meu irmão, eu fico maluca. Eu fico maluca quando eu vejo o recepcionista mandando aquele textão. Já quebra ali. E é esse detalhe que a gente precisa passar nos treinamentos, que é onde a gente gera conexão. É você perguntando, é você usar um pincel, um gatilho mental, um rapó. É ali que a gente entra no treinamento, né?
É essa abordagem que a gente explica de maneira bem clara, com exemplo, com simulação, o que ela precisa fazer para de fato se conectar e de fato fazer esse diferencial de valor aparecer. Porque a concierge, querendo ou não, ela tem que conhecer o paciente, né? Ela é a concierge é aquela que quando volta o paciente, ela diz assim, como é que tá sua filha? Né? Tem que criar uma conexão, né? Isso. Aí a pessoa ela entra no consultório e diz assim, se importam comigo, se importam com a minha vida. Eu sou uma pessoa aqui dentro, eu não sou um produto. Sim. Eu não sou algo mais dentro de uma esteira que eu entro, eles me dão um remédio e tchau, né? Não, eles me conhecem. Saiu recentemente uma pesquisa de Harvard que fala que a venda está diretamente relacionada ao relacionamento. Se você não tem relacionamento, você não vende. Se você não cria essa conexão onde a pessoa tem de fato confiança no que você está falando, você não vende. E é isso que a concierge ela tem que fazer. Ela tem que criar relacionamento e relacionamento intencional. Isso não significa que a gente vai vender algo que não é real. Isso não significa que ela vai empurrar qualquer tratamento para paciente. Não. A gente gosta muito de, inclusive, ressaltar isso em cada clínica que a gente passa. Que o que a gente passa com ética, com verdade. Se aquele paciente realmente precisa e vai ser transformador para a vida dele, a gente precisa, de fato, vender para ele. Mas uma venda assertiva, com conexão, com verdade. Isso que você comentou é muito legal. Tem uma coisa que a gente comenta muito no ambiente comercial, né? Que é o educar. Nós nos educamos o ambiente e educamos todos aqueles que usufruem do ambiente. Então, por vezes a concierge, por vezes não. A concierge tem como uma das suas atribuições educar o paciente a também usufruir dos seus resultados. Sabe? Como que tá o teu dia a dia? E aí, como é que tá agora o tratamento? Já tá desfrutando de resultado? Já notei que você perdeu. Esse relacionamento. Então, assim, são coisas. Ficar feliz pelo resultado do paciente, né? De novo, se apoiar em falas genuínas. Isso, tá? isso. Se apoiar em falas genuínas. E tem uma coisa que aqui vai também um recadinho para todos os médicos e gestores. Tá? É extremamente importante que o teu colaborador usufrua direto ou indiretamente do serviço que você oferece na tua unidade. Por quê? A gente tende a recomendar ou vender com mais propriedade aquilo que a gente acredita. Então é extremamente importante. Por que eu estou dizendo isso? Inúmeras vezes nós já presenciamos isso em nossas unidades ou em unidades de clientes nossos, que o paciente / cliente já está ali desfrutando dessa experiência, está na recepção e fala, menina, sabe que eu até fiquei enjoada nos 2 primeiros dias, mas depois me habituei. A concierge já teve essa experiência. Eu também tive o mesmo sentimento, a mesma sensação, o mesmo... Só que isso já é previsto, né? Mas tá tudo bem agora, tá tudo... Cara, e aí, agora, como é que tá o resultado? Você perdeu aquela vontade? Então ela começa a trazer relatos genuínos. Então isso corrobora ainda mais. Então isso vai conectar inclusive com a minha fala anterior, que é o lance de educar, sabe? Que isso vai trazer à tona aquele senso do... E agora? Você perdeu aquela vontade de comer? Perdi, cara, você acredita que eu perdi ali o apetite e tal? Isso é bom porque agora você vai direcionar, se você tiver que comer, você não vai comer só tão simplesmente qualquer coisa, não, já que você vai ter que comer, come certo, né? E como que tá o acompanhamento com a nossa nutricionista? Vai ter um papo à altura, vai estar na mesma página que a paciente. Exatamente, então a gente tá falando sobre educar, então ela tá relatando algo que ela viveu e ela tá relatando o resultado que ela tá vendo. Então, e isso vai ao encontro também aqui da fala da Fernanda, que é o lance do relacionamento. Tá? O relacionamento ele tem que ser pautado em verdades, senão você fragiliza a relação comercial ali. Tá? Então, num universo de avanços digitais, cheio de IA, aqui o premium, né, eu diria que o high ticket, fica carente de um atendimento personalizado e completamente humanizado. Né? Então, a gente faz esse apelo justamente contra esses textos gigantescos. Vem o lead, cara, a gente não tem uma fila. Se o teu profissional não está dando conta de tratar, excede o capacity de atendimento dele, então já é requerido que a gente entre com uma outra contratação para não comprometer a qualidade. Tá? Aí a gente entra naquele efeito demanda, sabe?
demanda e procura. Se tem muita procura, bom, vamos reajustar o preço, que é um dos fatores também que a gente pode conversar. Inclusive agora, pegando esse gancho que vocês estão comentando sobre o lead, né? Até para explicar da onde surgiu essa parceria, né? Como a gente, como agência de marketing, é responsável em trazer o lead, né? Em trazer o contato lá da rede social ou da pessoa que está procurando no Google, leva até o site, storytelling, caminho do cliente, experiência, chega lá o lead pro WhatsApp. Então, para nós, como agência, era uma dor gigante, e daí eu estou falando até para nós mesmo, de ver o dinheiro, né, o investimento do nosso cliente, que nesse caso seria então o dono de clínica, o gestor de clínica, no marketing, sendo de forma assim... utilizado da pior maneira, assim, porque então você leva o lead, você faz todo o funil, você traz um trabalho gigante de investimento. Então aqui nós estamos falando mais uma parcela de dinheiro que a gente está deixando para trás e na mesa, para depois, quando chegar na mão da atendente, ela não saber como lidar com isso. Então e daí é uma dor que eu digo nossa como agência, porque é difícil de tentar explicar que não é o lead que não é qualificado. Tem aquele meme, né, que brinca, né? Eu recebi 250 leads ontem, mas o meu sobrinho não vendeu nenhum. Aí vai lá ver o sobrinho. Não vai vender, né? Porque não é porque o lead caiu ali que ele vai ser bobo. Ele vai querer ter um atendimento diferenciado. Então aqui a gente já colocou, basicamente para você que está assistindo, 2 pontos aqui de dinheiro que está ficando na mesa ou investimento que você está gastando. Então nós não estamos aqui prometendo um aumento de faturamento estratosférico, compre, você vai bater o primeiro milhão. Nós não estamos aqui para falar isso. Né? O que nós estamos comentando aqui? Você está deixando dinheiro na mesa, você está investindo em uma área, talvez lá no marketing, está trazendo lead, ele não está convertendo, porque o teu time precisa ser bem treinado, né? E quando a gente fala aqui sobre todas essas técnicas que vocês já viram aqui, a Fernanda falando, o Rodrigo falando, eu também, aí você talvez pode se perguntar, entendi, adorei, mas como é que eu vou fazer tudo isso que vocês estão falando cair lá na cabeça da minha concierge, que não tá cru ainda? Eu comento com ela, mas não vai. Todas as vezes eu pego lá o WhatsApp, eu vejo as respostas, ensino ela, 2, 3 dias depois tá tudo errado de novo. Como é que eu vou fazer isso? Nós não vamos abrir a cabeça da atendente, não vamos abrir a cabeça da concierge e colocar lá dentro. Mas nós estamos falando aqui de um método validado que a Gestify já traz para alguns lugares, que inclusive sanou a minha dor em algumas clínicas, porque quando eu via que a conversão que vinha do lead da marketing não tinha sequência, a gente trazia, né, traz até hoje a Gestify para esses treinamentos. E aí a gente vê a conversão acontecer de verdade, né? Então, aqui o que a gente vai fazer é trazer técnicas. Tem um método validado, querendo ou não. Não é que a gente vai chegar e falar bonito e trazer um monte de... Não, tem um método que foi validado, já sei lá quantas clínicas foram colocadas, né? Sim. Então, pode ficar tranquilo, você que está assistindo, que não é porque você teve várias tentativas com a atendente, outras pessoas tiveram, que a tua atendente talvez não sirva para ser tua atendente. Eu acho que talvez só faltou um método validado para ela conseguir, de fato, entender como atender pessoas. Legal isso que você está falando. Lembrei, esses dias eu estava lendo o livro do Philip Kotler. Não sei se eu sempre falo dele. Sim, o pai do marketing. Pai do marketing. Sensacional, economista que foi pro marketing. Imagina, uma mente do Vini Barros e eu juntas em uma pessoa só. Coisa de surreal, assim. Eu gosto muito dele. E ele estava falando justamente sobre isso, porque no livro dele traz que o tempo de permanência máxima de um CEO de marketing, CEO não, né? CMO de marketing dentro de grandes companhias são 18 meses. E eu olhando aquilo, cara, muito parecido com o que eu vejo em agência de marketing. As clínicas, elas não conseguem ter uma permanência duradoura, né, com agências. Ele fala, isso acontece, tem 2 motivos principais. O primeiro deles, as pessoas das companhias, né, vamos trazer para a clínica. O médico, o responsável da clínica, acha que marketing é venda. Sim. Marketing não é venda. Marketing é responsável, uma das atribuições é gerar a demanda e gerar uma demanda qualificada, né? Uma pessoa interessada dentro, né?
E a segunda é que eles veem marketing como um departamento só. Acha que é só fazer um cartazinho, acha que é só fazer uma divulgação. Eles vão se virar. E não entende um ambiente, um mundo que é um marketing, de fato. E eu lendo isso, cara, é isso. A mesma sinergia acontece dentro das clínicas. As pessoas acham porque contratou uma agência, pronto, acabou. Meus problemas estão resolvidos. E não é. Não. Aí a gente precisa trabalhar ainda mais. É só a ponta de um iceberg onde a gente precisa, de fato, entender que o marketing não é venda. Não, porque a gente fala, todo mundo sabe o que é ROI, tenho certeza disso, né? Sim. Então o ROI, ele vai precisar de uma conversão. Então quando a gente fala sobre conversão, você tem que entender todo o caminho que o cliente vai ter, o paciente vai ter, desde ele ser angariado lá da internet ou ele estar procurando, até de fato sentar na frente do profissional e do médico. Então tem vários caminhos até ali. E se você pega o marketing e acha que o caminho é apenas o marketing, não entender que o vídeo que bacana que você vai fazer com a dor, com o nicho, seu posicionamento, tudo isso que vai trazer no marketing, vai trazer o lead. A sua concierge tem que entender o que está acontecendo nessa campanha para saber o que vai chegar ali de leads e tudo mais. E ali sim vai ter a conversão. Então o ROI ele não termina só quando chega o lead. Então para o marketing chegar e dizer, você investiu tanto e você teve tantos cliques, isso não é ROI. Não é? Isso não é ROI. Então o que é ROI? É convertir, trouxe para dentro do consultório, fiz o protocolo, agora é ROI. Até ali não. Então tem vários passos ali. E a concierge, na minha opinião, é o fechamento. É quem vai conseguir definir para as pessoas, esse é o lugar. Você foi atraído pelo marketing, entrou aqui agora para falar comigo e eu vou explicar para você que você está no lugar certo. Senão, eu tenho certeza que muitas pessoas que aplicam para a sua clínica, aplicam às vezes para 4, 5 clínicas. E o que vai definir? Quem atende melhor. Dificilmente a pessoa vai clicar só na sua clínica e não vai chamar um concorrente ou alguma coisa em outro local, né? Então, o que vai definir ali? É a concierge, é o encantamento final. É isso aí. Eu acho muito legal quando a gente entra nas clínicas e a clínica que já tem de fato uma concierge ali, é lindo de ver o relacionamento. E é muito legal porque a concierge e o cliente criam um vínculo tão importante quanto o vínculo ali do médico e o paciente. Porque o médico vai fazer o protocolo, vai fazer o tratamento, mas aquele acompanhamento mais íntimo, e o paciente tem uma coisa, né? Eu sei porque eu sou paciente, que às vezes não fala pro médico, mas tá ali, a concierge é a minha confiança. Vai e fala com a concierge. Então, ela, de fato, é um ponto muito estratégico. E ela tem que ser muito capacitada para estar ali com a escuta, né? Eu gosto muito, o Rô sempre traz isso. Quem ouve tudo, mas quem escuta tá sendo estratégico, né? Então, quem escuta tá ali procurando algum atributo para... Opa, deixa eu linkar, deixa eu amarrar as pontas, porque nada vai ficar solto aqui. Esse ponto que você trouxe é uma dor que, de fato, atinge muita galera do marketing e vai impactar, sim, o investimento que o empresário médico está fazendo, né? Sim, porque a dor, desculpa, Sérgio, porque a dor é do marketing, mas a dor que o marketing tem é de não estar conseguindo mostrar o resultado para o cliente. Sim. Porque a dor é de que está pagando, né? Mas o marketing, ele se sente de certa forma, eu já tentei de tudo, os testes estão legais, está chegando lead, entendeu? Ele passou por um funil, então se não está acontecendo, tem algum problema na ponta da linha, né? E aí vem o fator que eu gosto de trazer isso também nos treinamentos. A secretária ou a atendente, ela pode ser uma boa profissional. Quando nós falamos de trazer o efeito concierge, a gente eleva o nível. Eu pego aquela boa profissional e transformo ela em especialista. Sabe isso? Então, quando ela traz o retorno desse investimento, ou quando ela vai trazer o reporte desse investimento, ela está ciente de que ela tem uma meta a cumprir, ela está ciente de que ela sabe disso. Porque agora ela não é só uma boa profissional. Agora ela é especialista no tema. Então ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse lead. Porque a atendente, ela vai trazer a seguinte reclamação. Eu estou atendendo o dia inteiro o telefone, eu estou respondendo o dia inteiro mensagem.
por responder. E a Só para bater o ponto ali, digamos. E a concierge vai falar assim, pô, a gente está recebendo pouquíssimas mensagens. E das mensagens que eu estou recebendo, eu vou dar um exemplo. Feedback sensacional. Imagina essa troca aqui. Falar, tudo bem, Israel, boa noite. Recebemos um volume razoável hoje, porém, uma alta concentração de tal região, e sondando um pouco melhor o perfil desse paciente, ambos não têm interesse financeiramente falando. Resumindo, ela nem falou o preço. Ela com certeza fez perguntas exploratórias. Isso aí. Tá? Que é uma das técnicas, né? Uma das técnicas. Que, como a Fernanda falou, quem ouve, ouve tudo. Nesse exato momento, se eu ficar em silêncio, provavelmente deve estar ouvindo o ar, o carro, passando alguma coisa. Agora, se você escuta, você procura algo. Então, imagina que a concierge ela já está treinada para isso. Então, ela está ouvindo. Ela sabe que se ela, de repente, está falando com um funcionário, com um empresário, então ela vai fazer perguntas, como que ela chegou, qual é o motivo. E aí vem outra técnica. Separar o motivo da procura. É um desejo ou é um sonho? Porque é ali que ela vai trabalhar. É ali que ela vai esquentar o lead. Aí sim, aí ela volta contigo com feedback mais consolidado, para você poder trabalhar e refinar ainda mais, sabe, como que você está lapidando ou diria garimpando ali esses leads. Então, esse é o comportamento de um especialista. Então, literalmente, na ponta nós temos um especialista. E eu diria que essa especialista, inclusive nós tivemos algumas unidades e eu diria que, olha que engraçado, essa nossa concierge chegou e falou assim, pô, tem um minutinho, doutor? Eu falei, sim. Ela falou, vou te servir um café. Eu falei, por favor. Sentei, ela me serviu um café, ela me trouxe o biscoitinho. Ela falou assim, pô, eu queria uma bandeja. Eu falei, eu entendi, você acha mais confortável? Ela falou, não sei se você notou, o biscoitinho tá para fora do pires. Isso não é uma opinião de uma boa profissional, entende? Essa é a opinião e o comportamento de uma especialista. Ela me trouxe, ao invés dela me encher de mensagens, com argumento... Não, ela me trouxe, falou, senta aqui um minutinho, posso te servir um café? E ela me fez isso, ela me colocou no lugar do paciente. Então, aqui, esse tipo de tratamento é um tratamento, um comportamento, é esse tipo de coisa que eu gosto de extrair de um profissional, ou melhor, eu especialista. Posso trazer um outro tema agora? Pode. Riscos. Agora eu vou falar um pouco da minha parte e depois eu vou abrir aqui para a galera. O que é o risco? O que eu quero dizer aqui? Né? O risco é que a gente sabe que quando a gente fala sobre clínica, sobre médico, a gente está falando de temas que não digo que sejam sensíveis, mas também não são qualquer temas. Então a gente tem órgãos reguladores, digamos assim, então CRM, CREMESP e por aí vai. Quando a gente já está quase que virando especialista em marketing de apagar fogo, né? Que às vezes pegar às vezes algumas clínicas que trabalharam com marketing que não tinham não sabem as regras do CRM para marketing, né? E vem com 5, 6 processos. Eu coloquei a marca, não podia. Eu escrevi lá 5 exames que você deve fazer e depois que eu descobri que eu não posso dizer deve fazer. Eu deveria ter falado 5 exames que você poderia fazer, porque eu, como médico, não posso obrigar ou dizer... E por aí vai. São detalhes que podem te trazer alguns problemas futuros, querendo ou não. E isso eu estou falando sobre os problemas que eu vejo de postagens de marketing mesmo. Mas quando falando sobre concierge, ela vai ter uma responsabilidade de saber o que ela pode, o que ela não pode falar, o que ela pode e o que ela não pode prometer. E isso em conformidade com as regras, né? Conta pra gente, eu já acontece muito, mas conta pra gente, quantas vezes vocês já viram a concierge falar uma bobagem que custou muita grana lá no final? Olha, primeira delas, que nunca aconteceu, não acontece em nenhuma clínica. Prometer resultado. Prometer resultado, na minha opinião, abre uma margem gigantesca. O médico, o bom profissional que está ali clinicando, ele não promete resultado. Ele se compromete, né, de fato, em colocar o paciente na condição de, né, na direção de, mas ele também não promete resultado. Porque não pode, aí depende do comportamento, é um trabalho 50-50. O médico, eu falo isso com propriedade porque eu sou paciente também. Adorei a tua fala. Então, de certa forma, a gente fala com propriedade porque eu sou paciente. E tem um doutor que está me acompanhando hoje, ele chegou e falou, Rodrigão, vamos transformar, só que é o seguinte,
vou fazer a minha parte. Eu preciso que você faça a sua. E aí eu vou falar, aonde entra a concierge aqui? A concierge não prescreve. Tem que tomar muito cuidado com... tá passando mal? Toma tal remédio. Não esquece. Concierge não promete resultado, não mexe com medicação, não mexe com conduta. Não dá opinião no protocolo do médico. De forma não entra. O concierge ele não pode... Mesmo que pensando em ajudar, né? Na verdade... Mesmo que repleto de boa intenção. Ele não pode alterar ou influenciar, fomentar ou até, propagar qualquer coisa do tipo. Eu vi que o doutor fez isso. Isso aqui também. Outra paciente passou mal também, ela tomou tal... Não. Você entende? Risco também. Agora, falando de risco de repente, ser acionado judicialmente. Isso que eu queria chegar. Promessa de resultado. Promessa. Às vezes na inocência, né? Então, cravar um valor. Você vai gastar provavelmente 20 mil. Vai provar 10 mil. Aí a pessoa chega lá, o doutor passa outro valor. Não, mas a concierge disse que tu ia fazer por 10 mil. E agora? E aí vem o pior. Que você comentou aqui, o risco. Texto, cara. Tá lá. Tá tudo ali registrado. Documentado. E às vezes na inocência, né? A concierge vai dizer, não, fica tranquilo que eu tenho certeza que o doutor vai fazer você emagrecer, né? Que certeza que é essa, né? Então, esses são os riscos que, na minha opinião... E na inocência. Às vezes não é na maldade. Riscos, eu não diria que são riscos de processo, mas abre ali uma vulnerabilidade jurídica. Outro também que é negligenciado por uma grande parte, LGPD. Tem que tomar muito cuidado. Para quem não sabe, aí, leis gerais de proteção de dados. Né? Então a pessoa chamou lá, você vai ter vários dados, né, sobre essa pessoa, seja nome, número, o que ela fez, quanto ela gastou e por aí vai. Né? E são dados que precisam ser protegidos. Né? E a maioria das clínicas aí, se você não faz isso, já liga o alerta, você tem que ter pelo menos alguma coisa no contrato lá do teu protocolo, de alguma coisa assim, essa questão da lei da LGPD, não só para deixar a pessoa tranquila sobre o que tu vai fazer sobre esses dados, mas também tendo algo físico dizendo o que tu vai fazer com esses dados e tu vai seguir depois. Se tu não tiver isso, pode dar problema, tá? Tome cuidado ao solicitar dados. Quais dados, sobre quais condições. Né? No Instagram, não peçam dados pelo Instagram, gente. Por favor. Recebeu um contatinho ali, a galera chamou, não pede dados. Direciona para um canal de atendimento, um canal oficial de atendimento. Não transforma o Instagram nessa primeira linha de consulta. Como eu disse, é LGPD. Então... porque tu vai ter 2 canais agora para proteger dados ao invés de você ter apenas um. Né? Então eu diria que superficialmente esses são os primeiros ali. Tem outros que a gente já soube e orientamos que não o façam, do tipo concierge, abandonar o posto e vou ali auxiliar a enfermeira. Mas eu já sei fazer intramuscular. Oi? Não, já, então assim, foi só na intenção de ajudar, a pessoa que estava passando é uma conhecida minha. Risco jurídico, trabalhista, dá um desvio. Então, uma série de comportamentos que não gera risco para o médico, né? Gera o risco para o médico como profissional, e eu diria que responsável técnico pela unidade, gera um risco para o empresário médico, né? Então, gera um risco também para a concierge, que tem que ter toda uma conduta, todo um aparato. Né? Então, todo profissional da saúde entende como utilizar o EPI, como fazer essa troca, enfim, que o concierge não tem, né? Extremamente, não foi tecnicamente preparado para isso e nem habilitado para isso. Eu vejo como risco também foto. Então, é muito comum o paciente mandar foto, né? Olha aqui como ficou depois de um procedimento. Manda a foto de um outro cliente na inocência também para outro, né? Isso aí a gente precisa tomar cuidado e até para não tomar a frente para querer validar um procedimento mostrando o resultado de um paciente para o outro. Olha aqui como ficou. Olha esse como ele emagreceu 20 quilos e apenas e manda um antes e depois ali. Serve como uma promessa para muita gente, né? E depois, de repente não vai judicialmente e tal. Mas imagina a dor de cabeça que essa concierge trouxe para o médico agora, né? E assim, é bom, claro que o paciente ele tende a querer ver esse antes e depois, né? Mas aí entra nessas questões de regras do CFM que vão restringir isso, né? Mas a concierge, ela
tem que entender que existem domínios e justamente essas técnicas que a gente treina para elas fazer um convencimento, passar uma confiança, sem precisar aqui, ó, como ficou. Olha como ficou a minha cara depois desse laser. Eu até diria que o antes e depois é uma ferramenta que, por vezes, a gente disponibiliza, assim, na unidade. Sim. Né? Só que... Mas eu até posso dar uma dica. Posso dar uma dica. A concierge, quando ela vai querer mandar um antes e depois, ao invés dela mandar no WhatsApp, ela colando a foto e tudo mais, ela pode procurar um antes e depois que foi publicado na rede social, que provavelmente foi autorizado por quem tá aparecendo na rede social. Então, ali, quem postou já soube o que poderia escrever e como, ele não te prometeu nada na legenda. Então, esse vai ser muito melhor, talvez, você mandar o link de uma postagem que está toda dentro da regra, do que você jogar no WhatsApp. Então, são coisas pequenas, mas que pode te livrar de uma dor de cabeça gigante lá na frente. Isso nas nossas clínicas tá dentro do processo. O paciente chegou, assina o termo. A gente está ali, ó, apertando isso porque tem que ter. Não, e legal, né? Isso que você comentou do enviar o link. Essa é a vantagem de usufruir de um método já validado. Isso aí. A gente já sabe o que dá certo e o que não dá. Até porque, como eu disse, nós já estamos especialistas em marketing de apagar fogo. Eu já vi cada coisa. Deu até uma pena uma vez, eu não vou falar o nome, obviamente, porque eu estava junto com um advogado que faz o jurídico para a gente ali na época dessa ligação, desse call. Cara, a empresa de marketing entrou e em 2 meses conseguiu 7 processos, cara. Tipo assim, ela gabaritou. Eu acho que foram 14 postagens, 7 processos. Isso. Tudo que não podia, quase que dá para pegar esse cliente e criar um curso em cima. Do que não fazer. Olha o que não fazer. Gabaritou. E claro, com certeza foi na inocência, né, que essa agência fez isso, né? Então, é um assunto muito delicado, e principalmente para clínicas e médicos. E só vai saber lidar com isso empresas, né, que já trabalharam com médicos e já viram esses problemas acontecer todos os dias e já alinharam isso, né? Eu vou soltar uma provocação aqui. Bora. Uma situação que nós já vivemos. A concierge, também trazemos à tona esse tema, que é a gestão de crise. Tá? Estamos aqui falando de dinheiro na mesa. Sim. Você quer ver o dinheiro ir pelo ralo? Momento de crise. Faltou algum item, a enfermeira ela vem soltando aos 4 ventos que faltou o item, vem faltando, vem brava, vem falando, fala com a concierge, fala com todo mundo, espera o doutor sair do consultório, fala pro doutor, fala pro gestor, fala para todo mundo. E acaba que esse ambiente, ou melhor, essa situação acaba interferindo na gestão do ambiente dessa concierge. Ou melhor, vai influenciar, interferir na gestão do ambiente dessa secretária. Da concierge não. Não. Porque ela já foi treinada em como tratar essa crise e como conter isso. Exemplo, não sei se aqui alguém já teve essa experiência, reposição de ferro. Não é tão difícil de acontecer, mas pode ser que... Dá uma alergiazinha ali, não. Pode ser que tenha algumas reações. E é uma reação... É simples de tratar, já vi algumas vezes. Os médicos tratam ali, a enfermeira que... Inclusive, estava junto quando aconteceu. Boa! Eu vi acontecer e pode acontecer, né? Sim, e assim, quando a concierge tem esse treinamento, ela não deixa isso... apavorar, de certa forma, né? Tá, então... o paciente vai pegar aquilo, né? Alguns sim, outros não, mas depende muito da equipe, né? Então, a gente está falando da equipe do 360, mas eu vou focar direto assim na concierge. Ela consegue atrair a atenção. Quando ela vê o que aconteceu, ela vai buscar informação na fonte e volta, ela começa a tratar o ambiente. Ela encosta uma porta, liga um som, aumenta um pouquinho o som, volta já oferecendo uma água, um café. Ela vai fazer a gestão tranquiliza disso. Então ela vai lá e vê se está bem o aroma. Ela começa a atrair a atenção do inconsciente do paciente, que pode notar ou não o que está acontecendo. Ela começa a atrair essa atenção para ela. Ela sai do posto dela e começa a puxar uma conversa ou outra, alguma coisa ou outra, e sempre ela consegue conectar os pacientes que estão na recepção para que eles não notem esse desconforto. Tá? E exemplo semelhante a esse, a paciente que teve uma ocasião, a paciente teve uma alergia e ela estava acompanhada do esposo e do filho.
Então você imagina a sensação que chega a informação distorcida para o esposo e para o filho na recepção, que a esposa está tendo uma reação alérgica. Isso é ruim. A concierge não. Foi lá, chegou, e aí tudo bem? Comeu biscoitinho? Não comeu? Você gosta de... Você já tomou Danone? Aí foi lá que você viu um whey pro menino, foi lá e pegou mais um biscoitinho e tal, e perguntou quantos anos ele tem. Ele estuda? Você estuda e tal? E ela descobriu que o menino falava mais 2 idiomas. Tipo, o menino falava inglês e alemão. Ela falou, eu falo um pouquinho de alemão. E começou a conversar com o menino. Então, resumindo, a atenção do pai ficou toda no menino e ver o menino praticando alemão com a concierge, diga-se de passagem, a concierge era poliglota. Então, assim, olha que engraçado. Ela fez toda uma gestão do ambiente ali, passou, a esposa saiu bem. Como eu disse, é uma coisa que é super contornável, remediável ali. Então, esse é o efeito concierge. Então, não deixa porque se tem mais pacientes, o paciente fica tenso de contratar o protocolo lá dentro, você está esperando. Se o marido está lá fora, quando a esposa sair e fala, você é maluca de ter contratado isso, você não volta mais aqui. E aí, olha o dinheiro ainda. Então, uma maneira de reter, fazendo gestão do ambiente. E a melhor maneira de fazer gestão do ambiente é se antecipando. E a melhor maneira de se antecipar é usufruir de um conteúdo validado, onde a gente tem inúmeros casos, estudos aí, técnicas para poder prevenir esse tipo de causa. Então vamos encaminhar para a última parte aqui do podcast com uma frasezinha, só para botar na pressão. Você? Fazer um batidaço? Uma frase e aí o cara tem que falar alguma coisa aí logo depois. Na pressão. Então vou dar-lhe uma para você, já que é o marketing de apagar fogo. Então... Bora. A primeira impressão não tem replay. Primeira impressão. O que dá para entender com essa palavra? Primeira impressão não tem replay, porque se for a segunda já não é mais a primeira, né? Vamos lá. Sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar de Robert Cialdini, tá? Ele tem muitos conteúdos na internet, livros muito legais. Se vocês quiserem ler alguns livros deles, eu aconselho. E uma dos assuntos que ele mais fala é sobre a regra dos 6 primeiros segundos. Que todo ser humano, entre os 3 a 6 primeiros segundos que tiver contato com você, seja visual, auditivo, ou hoje em dia, né, através do WhatsApp e tudo mais, ele vai criar um conceito sobre você. E esse conceito demora, às vezes, de 7 a 10 encontros para mudar. Então, se ele chamou lá no WhatsApp e veio um textão gigante, ele já pensa, não é personalizado, talvez eu vou ser mais um produto e vou passar com uma esteira lá na frente. Tudo isso eu estou falando inconscientemente. Às vezes as pessoas não sabem, mas inconscientemente elas não se sentem bem. Não gostei do atendimento. Seja às vezes pelo a roupa que a pessoa usa, o sorriso, a forma como escreve. Imagina você aqui. Você vai falar com uma concierge e sem querer, o que pode acontecer? A concierge, ou atendente, né? Porque a concierge não vai fazer esse erro. A atendente vai lá e escreve um português tudo errado assim. Automaticamente o seu inconsciente vai achar que toda a clínica médica não está preparada para te entregar um produto premium apenas por um erro de português. E quando que tu vai conseguir mudar isso? Dificilmente a pessoa vai chamar você 7 vezes no WhatsApp para ver se as próximas 7 você não vai errar no português. Então, a regra dos primeiros 6 segundos basicamente bate nisso. A primeira impressão não tem replay. Então, tente não errar na primeira, que dali para frente fica mais fácil para fazer o follow-up. Solta um. Deu aula. Bora, vamos lá. Coisa linda. Recepção não é custo, é a primeira vendedora da sua clínica? Recepção não é custo. Não é custo. É investimento. É o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Você deixa de perder dinheiro no momento em que você treina a sua recepção para ela, de fato, virar uma concierge. Ser uma pessoa habilitada para conectar, para fidelizar, para encantar. E aí sim, carinho demais. Bora, Rodrigão, agora é você. Quem atende na porta, ou às vezes aqui falando sobre telefonema, define se a venda fecha ou morre. Gosto disso. Primeiro, vender não é dom, é técnica. Vender não é dom, é técnica. Se a pessoa tem consciência disso, ela já vai recepcionar, independente de quem, como ou quando, já vai recepcionar considerando que é um potencial. Tá? Já vai considerar que aquilo é um potencial. Segundo, como a gente falou todo momento aqui, concierge, ela administra um ambiente, administra um clima. Vender não é convencer, é influenciar.
Então, na minha opinião, quem recepciona na porta vai direcionar se aquele é sucesso ou fracasso. Deixa eu complementar nisso, que agora me veio quando você está falando. Vamos colocar numa analogia aqui, por que o profissional enfermeiro tem que estudar, o médico tem que estudar, o cara do marketing tem que estudar, o cara da gestão tem que estudar, todo mundo tem que procurar por técnicas, estudo e metodologias para ser melhor naquilo que faz, e o atendente acha que é só começar a trabalhar e atender as pessoas. Cara, eu vou até um pouquinho além, porque eu sou defensor de uma fala. Todo mundo vende. Todo mundo vende. Então, de fato, nós temos aqui exemplos de secretárias ou de atendentes que têm potencial. Inclusive, você conheceu uma concierge nossa que tem um tremendo potencial para mídias. Uhum. Então, de fato, uma gestão robusta e muito bem organizada conseguiu criar um aparato para sobrepor os gaps dela e para valorizar e potencializar o que ela tinha de bom, né? E aí a gente começou, de certa forma, dando pílulas, criando necessidade nela em conhecer o mercado. E aí vem à tona que todo mundo vende. E, na minha opinião, todo mundo tinha que se aprofundar. Tá? Todo mundo tinha que se aprofundar, principalmente no tema vendas. Mas aí falando especificamente para concierge. O concierge hoje não é requerido, pelo menos não ainda, nenhum tipo de certificação ou habilitação. Então tá aí um mar de oportunidades. Se o concierge acessar um item, um conteúdo como esse aqui, né, o efeito concierge, ele vai sair dali num nível de explosão que ele vai começar a gerar conversão e ele nunca mais vai pedir aumento ou promoção. Ele vai ser essencial para o ambiente e o queridinho do mercado. Então, na minha opinião, todo bom profissional que é gabaritado e habilitado, ele entra num mar de concorrência com outros que são habilitados e certificados também. Agora, um concierge que domina a essência de vendas, você esquece. Ele se torna essencial para o ambiente e, consequentemente, um especialista, o queridinho do mercado. E nunca mais ele vai pedir aumento ou promoção, porque ele vende. Ele vende a todo momento. Ele vai vender o espaço, ele vai vender a estrutura, ele vai vender o serviço do médico, que não é vender substância. O médico não vende substância. O médico vende acompanhamento. Então, você imagina que o concierge já está projetando isso nos primeiros 6 segundos ao recepcionar na porta. Então, o concierge está representando essa autoridade, então ele já começou vendendo ali. No final do dia, ele está vendendo o resultado do dia dele, do empresário médico, entende? Então, o concierge, na minha opinião, ele tem, logo de cara, ele larga na frente quando ele estuda o tema, estuda dedicado para essa área dele. Se ele dominar o tema vendas, esquece. Seria a arte de influenciar pessoas. Sim. De certa forma, porque a concierge vai ser a maior influenciadora inicial que o médico pode ter. Sim. A melhor paciente que tem é aquele que já vem de certa forma educado pela concierge, com perguntas mais aprofundadas, porque já teve um briefing inicial, já teve um acompanhamento inicial. Foi, basicamente, é que você comentou agora a arte de influenciar pessoas. Então, assim, como influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas, é uma literatura que compõe parte do nosso material também, porque isso nos influenciou, contribuiu muito para a nossa autoridade. E uma outra coisa que eu acho extremamente importante, fazer uso disso aplicando. Como influenciar uma pessoa em 60 segundos. Rápido e devagar, que é o lance de você poder decidir. Você vai fazer uma decisão racional ou emocional. Só que a partir do momento que você domina isso, você também consegue fazer uso disso. Você vai entender em que momento está aquele teu paciente / cliente. Ele está no momento racional ou no momento emocional? Se ele está no momento racional, eu vou utilizar argumentações racionais. Se ele está no momento emocional, eu vou utilizar argumentações emocionais. Então, quando a gente traz esse contexto, a gente coloca o concierge nas duas cadeiras. Por isso que a gente está falando também de ambiente de simulação. Então, tem outras abordagens aí que vai afinar ainda mais. Então, não é só entregar ferramenta, é ensinar a usar. É uma coisa até que eu brinco com alguns vendedores, né, clientes nossos que acabam sendo o comercial. Eu sempre comento com eles, o que eu falo na hora da venda? Nada que você queira falar, só o que o cliente quer ouvir. Né? Então, às vezes a pessoa ela quer, não, por causa que isso e aquilo, e não é a realidade da pessoa, ela não está se conectando com nada desses itens que você está trazendo e achando que está vendendo. Então,
perguntas exploratórias, né? Para conseguir entender o que o cliente quer ouvir, né? O que o paciente está querendo ouvir para a realidade dele. Porque cada um acha, né? Todas as pessoas acham que o seu caso é especial, é único, né? E só eu tenho esse problema que eu já tentei de tudo para emagrecer e não consegui, né? E o concierge transformar esse atendimento em realmente especial, a pessoa, não, você é especial, eu quero entender tudo que os seus problemas e depois eu vou falar tudo que vai de encontro aos seus problemas. Não vou falar nada que você não precise ouvir, que senão acaba virando um monte de informação que mais vai trazer confusão do que conversão. Sim. A última então para Fernanda. Bora. Vamos junto. Marketing traz o cliente, mas é a recepção que decide se ele fica. É isso, né? Aquela fala. É o que a gente estava conversando. O marketing, ele não vende. O marketing, ele é responsável por encantar, por trazer pessoas, por fazer um ambiente cooperar com a venda. Mas, de fato, quem está ali, o time que está ali no meio, é quem vai promover, de fato, a conversão. Não só o médico, mas a concierge é a peça-chave para fazer essa engrenagem funcionar. Perfeito. Pessoal, esse é o efeito concierge, a recepção que vende, né? Esse é a nossa nova proposta aí em parceria com a Alt1 e Gestify. Espero que vocês tenham compreendido um pouco desse movimento que a gente está trazendo. Então, se você está sentindo todas essas dores, se você está percebendo que a tua atendente poderia melhorar, se você está percebendo que o lead está chegando, mas talvez não está convertendo, se você percebe que a tua concierge ela tem às vezes, né, a gente brincou aqui que não é talento, é técnica, mas se você percebe que a sua concierge ela tem praticamente todos os ingredientes que ela precisa, ela só não entendeu como cozinhar da melhor forma. Esse é um programa que vai realmente mudar a sua dinâmica aí do dia a dia na clínica e tenho certeza que isso vai trazer muita conversão, não é verdade? Então eu vou abrir aqui o último quadro sobre o efeito concierge, para mesmo que a gente se perca aqui nos dedos da mão, todos os itens que a gente vai trazer em um acompanhamento como esse, em técnicas, né? A Fernanda comentou um pouco antes sobre a gente vai falar sobre rapport, a gente vai falar sobre gatilhos mentais. Me ajudem, mais o que? Perguntas exploratórias. Perfil de paciente. Contornar objeções. O cliente que vende. Gestão de crise. É só vir que vai dar muito certo. Condução segura, argumentação, domínio de vocabulário. Daí pra lá. E tudo isso, pessoal, a gente vai trazer muito mais informação sobre isso nas próximas semanas. Se você se interessou, está assistindo isso, com certeza aqui embaixo desse vídeo vai ter alguma forma de você entrar em contato e saber um pouco mais sobre isso. Mas de antemão, né, a gente apresenta esse projeto que eu tenho certeza que vai mudar o conceito de conversão em clínicas. Porque treinamento concierge. Que é o treinamento. O efeito concierge é a recepção que vende. Você médico, empresário, seja muito bem-vindo a esse universo, que é o universo dos inconformados. Lembrando que inconformado não é ingrato. Inconformado é aquele cara que persegue, aquela pessoa que persegue a melhoria contínua de um ganho eficiente, né? Que é o ápice do lucro com menor esforço. Perfeito. Quer falar mais alguma coisinha, Fernando? Foi? Não. Fechou? Fechou. Então, muito obrigado, pessoal. Esse é só o primeiro podcast. A gente vai trazer muitas coisas assim. Espero receber também pessoas nesses podcasts, né? Para trazer também alguns casos reais. Vocês também verem que muitos dos problemas que vocês enfrentam, vocês não estão sozinhos, né? Então, esse programa realmente veio em cima de uma demanda, uma dor latente. E nós estamos falando a nível nacional. Não é algo que acontece só com a sua clínica. Então, a dor que você sente, antes de te conhecer, a gente já compreende, porque a gente sabe o quanto difícil é você investir em marketing, preparar o ambiente, você ter estudado anos para poder ser um ótimo profissional e às vezes aquela pessoa que te representa alguns passos antes de você poder ter acesso ao paciente, essa pessoa não está no nível que talvez você ache que ela tem que estar. E tudo bem. Daqui para frente ela vai chegar lá. É sobre isso. Fechou? Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fernanda. Tamo junto. E até a próxima. Valeu!